O elo perdido. Como voltar a se sentir bem na própria pele. Olá, 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 seja muito bem-vinda ao AYUCast. Se por acaso você caiu aqui de paraquedas, eu vou me apresentar para você. Meu nome é Yara Sturari, eu sou mentora de mulheres inteiras, de mulheres que querem assumir o controle da própria saúde, voltar a entender seus próprios corpos, ou começar a entender seus próprios corpos e saber o que funciona para si. E sou terapeuta integrativa, trabalho principalmente com Ayurveda dentro das minhas terapias, mas trago aí fitoterapia, conhecimentos sistêmicos e trato o ser de forma integral. Eu falo que eu não vou ser a sua primeira terapeuta talvez, mas eu te garanto que eu vou ser a última, porque o meu objetivo é sempre te ensinar, seja na terapia, seja na mentoria, a entender o seu próprio corpo e parar de depender de protocolos e de dietas e de coisas que não fazem sentido pra você. Bora começar, que hoje o assunto é bem profundo e eu nunca falei sobre isso aqui no AYUCast, que eu me lembre, eu nunca falei sobre isso, então é um episódio 100% inédito. Eu tenho certeza que você já sentiu, ou de repente ainda sente atualmente, aquela sensação de vazio. Parece que você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem seus amigos, você está rodeada de pessoas, mas você continua se sentindo vazia, parece que falta alguma coisa. Você busca conhecimento, você busca aprender mais, você busca mais formações, mais certificações, parece que nunca é o suficiente. Você busca tratamentos, você busca vários tipos de remédios e suplementos e pessoas para te ajudar a se sentir melhor, a ter mais disposição, a ter mais bem-estar, a se sentir mais inteira na sua vida, mais viva de verdade, e parece que nada funciona, nada no final das contas faz sentido. E isso acontece principalmente, e é o motivo pelo qual tantas pessoas hoje têm ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tantos problemas psicológicos, né? E que a gente tá vendo que isso tá piorando cada vez mais. Isso acontece porque a gente se distanciou dos objetivos da vida. Yara, o que é isso? O Ayurveda ensina pra gente, o Ayurveda, sistema de medicina mais antigo do mundo, o primeiro de que se tem história, que é a medicina que me salvou de inúmeras formas e que eu amo muito, e é o conhecimento que eu chamo de manual da vida, né? O Ayurveda, pra mim, ele é o manual da vida, porque dentro dos livros clássicos, onde a gente aprende tudo que tem no Ayurveda, tudo que o Ayurveda traz pra gente, está elencado basicamente tudo que a gente precisa fazer para ter uma vida feliz, saudável, útil, benéfica para a sociedade, benéfica para nós mesmos, uma vida que vale a pena ser vivida. E o Ayurveda traz pra gente que pra gente viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida em que a gente tenha prazer, felicidade, em que a gente se sinta plena, feliz, a gente precisa cumprir com 4 objetivos, que são os objetivos da vida segundo o Ayurveda. Os 4 objetivos da vida são Dharma, Artha, Kama e Moksha. Não precisa se preocupar com esses nomes, você não precisa saber. Vamos pegar só os conceitos. O primeiro deles, que é Dharma, é o propósito. Então, um dos objetivos da vida é nós, seres humanos, termos propósito. E o que é esse propósito, tá? Tem muita gente que interpreta o propósito como algo muito sobrenatural e maravilhoso, então a gente encontrar uma profissão, alguma coisa para fazer que a gente melhore a vida das pessoas e que tem que ser alguma coisa que pulse o coração enfim, não é necessário, tá? Propósito do verbo propor significa fazer aquilo ao qual você se propõe. Se você se propõe a ser mãe, que você seja mãe por inteira, que você seja mãe de verdade, que você esteja lá presente para os teus filhos. Isso não significa que tem que ser 100% do tempo, isso não significa que você tem que se deixar de lado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas que você se propôs a ser mãe, você vai fazer esse papel de mãe. A partir do momento que você se propõe a ser esposa, você será esposa. Você deve respeito ao seu marido, o seu marido deve respeito a você, se ele se propôs a ser um esposo, sabe? Então, assim, amor mútuo, cuidado mútuo, respeito mútuo. Se você se propõe a ser terapeuta, como é o meu caso, seja terapeuta por inteira, esteja lá disponível para escutar, escutativa, entender realmente o que a pessoa que veio buscar algo seu precisa.
e assim por diante. Então, aquilo que você se propõe a fazer, você faz bem. E nós temos vários propósitos, a gente não tem um único propósito maravilhoso, a gente tem vários. Tem pessoas que têm propósitos lindos, tem pessoas que têm propósitos simples, mas de tão simples são ainda mais lindos. Como, por exemplo, eu sempre cito o propósito de ser mãe. Para mim, o propósito de ser mãe é a coisa mais linda, é uma abdicação da vida em grande parte, né? As mulheres, quando elas se tornam mãe, a grande maioria, né, fala que muda completamente, né? A prioridade da vida muda completamente. Então isso já é um grande propósito, tá? Então a gente não precisa se apegar a coisas mirabolantes. Propósito é fazer bem, se dedicar e estar inteira naquilo que a gente se propôs a fazer. Temos um propósito, somos útil para alguma coisa, a gente precisa se sentir útil, tá? Isso, desculpa, alguém pode vir falar, ai, a gente não pode querer ser útil o tempo inteiro. Isso faz parte do ser humano, isso faz parte dos objetivos da vida. Não que a gente tenha que ser útil o tempo inteiro, que a gente não possa descansar. De novo, não é isso que a gente tá falando. Eu tô falando de sermos útil na grande parte do tempo, sermos útil para a sociedade de alguma forma, fazendo algo, criando filhos, sendo terapeutas, sendo professores, sendo empresários e assim por diante, tá? Então, isso é Dharma. Temos o nosso propósito, a gente já vai estar melhor na vida porque nós temos um sentido, a gente sabe que a gente existe por algum motivo. Segundo objetivo da vida, Artha, que são riquezas, conforto, comodidade, segurança. Nós, seres humanos, precisamos buscar isso para estarmos bem, para estarmos felizes. Faz parte de nós, a gente quer crescer financeiramente, a gente quer se sentir seguros, a gente quer se sentir bem, confortável, ter uma casa bonita, ter coisas bonitas na casa, comer bem, isso faz parte, não tá errado. Isso não é, ai, ambição, é pecado. Gente, calma, nada a ver, tá? Então assim, Artha é o objetivo da vida, o ser humano tá aqui para isso também. E ele consegue colaborar com a sociedade quando ele também tem riquezas, quando ele também tem posses. Então, sim, estamos aqui para isso, tá tudo certo. E a gente precisa disso quando a gente tem problemas financeiros, quando a gente tem, né, questões que, de repente, a gente precisa morar em lugares que não são seguros, estar em lugares que não são seguros por conta de falta de dinheiro, a gente não tem condições de comer bem. Isso faz mal pra gente, isso adoece a gente, adoece mentalmente, adoece fisicamente. Então, sim, nós precisamos buscar riquezas. Depois a gente tem Kama e Moksha. Eu vou falar primeiro de Moksha, porque o elo perdido que tá fazendo todo mundo hoje em dia estar doente, principalmente psicologicamente, é justamente Kama. Então, primeiro eu vou falar de Moksha. Moksha é quando a gente consegue todos os outros. Então, a gente consegue Dharma, Artha, Kama também, mas principalmente Dharma e Artha, e a gente consegue ser feliz e estar bem na vida para além disso. A gente sabe que tudo isso é bom, mas a gente sabe que nosso espírito está para além de tudo isso. É quando a gente realmente tem essa libertação, tá? Ou liberação. E Kama é o prazer. Você já deve linkar, algumas pessoas, não todas talvez, mas já deve linkar com a palavra Kama Sutra. Kama Sutra são, né, posições sexuais, a gente tá falando de relações amorosas, mas a gente não pode resumir a isso. Prazer, que o Ayurveda tá falando, Kama, que é o elo que junta tudo isso, que faz com que a gente consiga cumprir o nosso propósito, que a gente consiga ter riquezas e poder e segurança, e a gente consiga manter as nossas riquezas, poder e segurança e crescer cada vez mais. É quando a gente tem prazer na vida. E é prazer em tudo, prazer de sermos nós mesmos, prazer de estarmos na vida, prazer de viver, felicidade, sensação de bem-estar, de caramba, a vida vale a pena. Isso é muito importante. Todos nós precisamos ter prazer na vida em vários e vários aspectos dela. Se a gente acorda todos os dias e a gente só cumpre obrigação, a gente só acorda para trabalhar, para fazer coisa para os outros, para cumprir o tal propósito que a gente definiu para nossa vida, e a gente não encontra formas diariamente de sentir prazer, a gente vai a cada dia se esvaindo, a cada dia se exaurindo. A gente se torna pessoas chatas, cansadas, exaustas, que não conseguem ver beleza mais nas coisas, que não conseguem ver prazer mais nas coisas. Mulheres sem libido, mulheres e homens sem libido sexual, sem libido pela vida, sem vontade de fazer as coisas. Acorda sem
sem intenção, acorda arrastada. E aí você vai, toma um monte de suplemento, come um monte de alimento saudável, gasta horrores com médico, com nutricionistas, nutrólogos, sei lá, mas o que, terapeutas. E você fica correndo atrás, parece uma rodinha de rato, correndo, e você nunca encontra a sua paz, você nunca consegue se sentir bem. Você tá sempre com essa sensação de urgência, de exaustão, de vazio, porque você não tem prazer. Então, nenhum dos objetivos da vida, dos outros objetivos, ou seja, dharma, artha, e nem moksha, que você só encontra depois que você consegue os 3 primeiros, você não consegue se você não tem cama, se você não busca diariamente prazer. E como que a gente busca prazer na vida, Yara? Cada um sabe quais são as coisas que nutrem essa alegria de viver. E cabe a cada um de nós descobrir isso. Volta lá para a tua infância, quando você genuinamente se divertia sem se preocupar com nada, se divertia por divertir, era diversão por diversão, e pensa que que você fazia, o que de lá você pode resgatar. Eu te convido a fazer uma imersão em si, fechar os teus olhos e realmente imaginar, trazer a memória, não é para você criar uma memória, mas trazer à sua memória um momento em que você genuinamente estava feliz, rindo até perder o fôlego, brincando, se distraindo, se divertindo, sem pensar em nada, sem se preocupar em gravar ou tirar foto para eternizar o momento, para postar nas redes sociais, para mostrar para alguém, para fazer um conteúdo, porque hoje em dia é tudo sobre fazer conteúdo, né? Tudo tem que ter um motivo. Sem querer algo em troca, porque tem gente que fica buscando formas de se divertir, porque sabe que quando diverte a mente relaxa e aí fica mais criativa para produzir. Não! Já perdeu o sentido aí. Quando foi a última vez que você se divertiu genuinamente? Traz isso para tua memória. Eu fiz uma meditação guiada com algumas mulheres de um grupo que eu conduzo, para trazer essa memória. E uma delas me falou: Yara, eu me assustei porque eu percebi que eu só tenho memórias antigas dessa diversão. Eu percebi que eu me tornei uma pessoa chata e talvez eu esteja sendo chata com outras pessoas também que estão à minha volta. Então observa se não é o seu caso. E se é, entenda. Você está adoecendo por causa disso. Não adianta ficar buscando um monte de outras coisas mirabolantes. Começa pelo básico, começa voltando a ter prazer na sua vida, encontrando prazer. Você não vai ter prazer porque você está tomando um remédio, porque você está tomando um suplemento. Você vai voltar a sentir prazer quando você voltar a fazer coisas que te deem prazer. É ação, é fazer o que te dá prazer. E aí, mas eu tô sempre cansada. Mas você tá cansada porque você não faz aquilo que te faz bem. Ninguém fica exausta, cansada, sem energia, porque tá fazendo muito, mas é porque tá fazendo pouco ou nada daquilo que reabastece a energia, daquilo que faz bem. É por fazer pouco daquilo que faz bem, entende? É o contrário. Não adianta você dormir. Não é só isso. É fazer aquilo que te faz bem, que te faz feliz. Então traz essa memória. E faz o exercício de trazer à memória as coisas da infância. Bota uma música, de repente, coloca assim como uma obrigatoriedade tua da semana de você, né, obrigações boas, vamos lá, obrigatoriedade de você fazer na semana, de você colocar uma música lá da tua infância, que você dançava, que você se divertia, que você ria, bota ela e dança de novo. Se conecta com aquela criança que genuinamente era feliz. Dança, se diverte, brinca, pula na cama, faz guerra de travesseiro com o teu marido ou com quem você mora, com os teus filhos, eles vão adorar. Brinca com o teu bichinho de estimação, com o teu animal. Eu adoro brincar com os meus, vivo correndo pela casa, convertida com a Sofia. Vai trazendo coisas para experimentar. Vai, sei lá, coloca um patins. Aluga um patins se você não tem, coloca um patins. Eu andava de patins quando eu era mais nova, eu lembro. E eu me divertia. Então pega um patins, bota no pé e vai pro parque.
Vai andar de patins, experimentar, ver o que acontece, ver como que você se sente. Bicicleta, vai montar numa bicicleta, sentar numa bicicleta e vai pelo parque, pela rua, vai andar, vai ver como você se sente, mas traz essa diversão de volta. Arranje estratégias para trazer, que seja por 2 minutos ou por 2 horas. Yara, não tenho tempo, 2 minutos você tem. Botar uma música de 2 minutos e dançar, você tem tempo. Todo mundo tem 2 minutos. Não me vem com desculpa de que não tem. Tem, 2 minutos você tem. E se você é a pessoa que tem 2 horas disponível, então faça por 2 horas. Ou 1 hora. Escolha o seu tempo, determine o seu tempo, mas faça. E uma coisa muito importante, isso anota para tudo na sua vida. O que não está na sua agenda não está na sua vida. O que não está na sua agenda não está na sua vida. Se você não está na sua agenda, você não está na sua vida. Tudo que a gente coloca na agenda, a gente vai ticando e vai fazendo. Se não tá ali na agenda, qualquer coisa que você tenha pensado em fazer, você não vai fazer. Porque sempre vai ter alguma outra coisa que você vai colocar na agenda que vai ser mais importante. Qualquer coisa vai ser mais importante. Então bota na agenda, de preferência que seja a primeira coisa do seu dia. Que essa atividade de prazer seja logo pela manhã, para já te dar um ânimo e para você não deixar de fazer, para você não perder. A menos que seja algo que, sei lá, uma aula, alguma coisa que só vai acontecer à noite, aí tudo bem. E aí tá na agenda, mas caso contrário, tenta colocar de manhã. Pequenas coisas que te dão alegria, coloque para de manhã. Para que você então comece o seu dia com essa energia e você não deixe de fazer. E coloca na agenda. Na agenda. Eu coloco os meus compromissos comigo, eu coloco na minha agenda. Então assim, raspar a língua, juro por Deus, tá na minha agenda. Raspar a língua, devocional, exercício físico ou yoga, né? Academia ou yoga, eu geralmente coloco o nome do que eu vou fazer, então academia ou yoga. Ou num dia que eu não tenho muito tempo, eu coloco lá um HIIT de 20 minutos. Mas eu coloco exatamente o que eu vou fazer, de acordo com o tempo que eu vou ter na minha agenda, né? Quando eu vou organizar minha agenda, eu já coloco. Se eu tiver que acordar mais cedo para fazer as coisas por mim, eu vou acordar. Eu vou fazer. O meu café da manhã, eu amo café da manhã. Eu sou uma pessoa que sou muito ligada a café da manhã. Tem valor emocional pra mim também o café da manhã. Eu coloco o café da manhã, tenho o meu horário para café da manhã. Eu não agendo nada que vai me impedir de fazer o meu café da manhã com calma. Então faça isso na sua vida. Comece. Se eu tivesse hoje começando do zero para construir um estilo de vida, rotinas, hábitos que me façam viver bem, melhor, por mais tempo, ter uma vida linda, eu começaria por aí. Eu começaria por fazer todos os dias algo que me faz bem, que me traz alegria, energia, prazer na vida. Então eu te convido a fazer esse exercício de todos os dias fazer algo que te dê prazer, que aí você vai conseguir reconstruir o elo perdido e a partir daí ter uma vida muito mais feliz. Espero que isso tenha feito sentido para você. Te aguardo no próximo episódio e não esquece, se você tá me vendo pelo YouTube, de seguir o canal, comentar aqui para você me ajudar a ser liberada aí para outras pessoas, pro YouTube entender que o meu conteúdo é interessante. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para que você receba toda semana um novo episódio. E se você estiver pelo Spotify, lembra de me dar 5 estrelas, eu vou ficar muito feliz, vai me ajudar muito, eu tô aqui te servindo, então eu te peço em troca só que você coloque ali 5 estrelinhas, não demora nem 10 segundos, e se você ainda não segue, se você ainda não favoritou ali o podcast, favorite, que isso também me ajuda a poder ser passada aí adiante para outras pessoas, né, a partir do momento que o Spotify entende que eu também tenho um bom conteúdo, tá? Então, faz isso pra mim, por favor, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Se você gosta do meu conteúdo, compartilha ele com outras pessoas. Um grande beijo e até a próxima.